Tá na Geoindefísica. Tchau. E aí, pessoal? Vocês estão na paz? Eu estou na paz. Já que está todo mundo na paz, a gente segue aqui com a nossa aula de reflexão em superfícies esféricas, ou seja, reflexão em espelhos esféricos, tá certo? E aqui um subtítulo para a aula: espelhos gaussianos é uma condição especial para a gente ter imagens nítidas e bonitinhas, tá certo? Então, ó, a princípio eu tenho representado aqui para vocês uma esfera, tá certo? Lógico que eu planifiquei, né? Eu não consigo fazer isso tridimensionalmente, deveria, mas não consigo. Então aqui está no plano uma esfera inteira e essa secçãozinha aqui está representando o meu espelho, tá? Por hora não importa se ele é côncavo ou convexo, porque eu estou simplesmente analisando os elementos geométricos dele, tá? Como eu falei, ó, aqui é um côncavo, tá certo? Então, essa parte aqui é a parte côncava do espelho. E já um espelho dessa forma aqui, ó, esta parte é a convexa, certo? Eu costumo brincar que vocês têm professores de física convexos, tá certo? Nossa barriguinha é convexa, certo? Então, próximo passo que vamos dar nome aos bois, então, aqui. Então, centro de curvatura, ó, o meio da minha esfera, né, o ponto central da minha esfera, eu vou chamar de centro de curvatura. Vértice do espelho. O vértice do espelho é o meio do espelho, tudo bem? Se eu viro o meu espelho com a parte convexa para baixo, ele vai balançar, equilibrar até parar no vértice, tá? Ele é exatamente o meio do espelho. E esta distância de C a V, é o raio de curvatura, tá certo? Ela é super importante para a gente trabalhar com espelho, é uma medida aí fundamental para a gente entender o espelho. Porque todos os espelhos esféricos são esferas, então o que pode mudar numa esfera, gente, de uma esfera para outra? Qual é a única diferença? O raio de curvatura. Então a medida de C para V é fundamental para estudar um espelho esférico, certo? E vejam os pontos A e B. Os pontos A e B aqui, no caso, são os limites do meu espelho. O limite superior e o limite inferior, certo? E seguindo aqui, ó, passando pelo centro e pelo vértice ao mesmo tempo, passando pelo centro e pelo vértice, é o eixo principal. Percebam que isso é um prolongamento do raio, ou ainda posso dizer que é uma reta, né, que passa pelo raio, tá? Isso é o eixo principal. Passa por um dos raios, né? Passa por um dos raios. E eixos secundários, tá certo? Então, qualquer outro ponto que eu ligue do centro ao meu espelho, qualquer segmento que eu ligue do centro ao meu espelho é um eixo secundário. No caso, esses dois aqui, ó, eu tomei como no desenho, porque eles estão passando nos pontos A e B. Então, eles são os eixos secundários nos limites, tá? E olha só essa outra observação que apareceu aqui. Como o eixo principal ou eixo secundário são prolongamentos de raio, eles estão sempre perpendiculares à superfície da esfera, tá? Então, o eixo principal é perpendicular à superfície, e eixos secundários também, joia? E o ângulo de abertura do espelho também é outra coisa importante. Na verdade, são os dois parâmetros que vão definir o espelho. O raio de curvatura, porque toda a esfera tem as mesmas características, com exceção do raio, tá certo? E os espelhos, se tiverem raios de curvatura igual, eles podem ter ângulos de abertura diferentes. Esse ângulo de abertura é quem vai limitar onde está o limite superior e inferior, tá certo? Então, entre os eixos secundários limitantes, formamos o ângulo de abertura. Bom, para o meu espelho ser nítido e formar imagens nítidas, né? Ou seja, vou olhar para um espelho, não vou ver minha cara distorcida, não vou ver meu nariz esticado, minha cabeça fazendo um cone, né? Ou não vou ver duas imagens, ou vou ver uma imagem só, porém ela não fica nítida. Então, para eu conseguir olhar para um espelho e ver uma imagem nítida, rica em detalhes, o espelho precisa respeitar algumas condições. Uma delas já está dada aqui, ó, o raio de luz ou os raios de luz devem estar próximos ao eixo principal e com pequena inclinação,
tá certo? Então não adianta eu ter um raio muito inclinado chegando no espelho ou ter um objeto extremamente grande para um espelho pequeno que a minha imagem perde um pouquinho a nitidez, tá certo? Aqui nomeando os pontos de novo do meu espelho, né? O centro. Agora eu vou mostrar o ângulo de abertura, essa é outra condição. Na verdade, estas são as duas condições necessárias para entender um espelho nítido, né? Um espelho com condições adequadas para a imagem. Ele tem uma abertura de até 10 graus e ter raios paraxiais, ou seja, próximos ao eixo. Tá? Então, lembra como é que faz o ângulo de abertura? Eu traço um eixo secundário que passa pelo limite superior, um eixo secundário que passa pelo limite inferior, e aqui dentro está o ângulo, tá certo? Nesse caso, meu ângulo mede 10 graus, tá? Ele está menor que 10 graus. Aqui, para ser preciso com vocês, eu fiz esse desenho exatamente com 10 graus, tá? Então, isso daqui é um segmento de uma superfície esférica com 10 graus de abertura, tá bom? Então, aqui, ó, duas condições. De novo, para ficar bem claro, o ângulo de abertura de até 10 graus e os raios de luz paraxiais, tá? Se o meu espelho for um espelho de Gauss, um espelho gaussiano, eu introduzo esse elemento novo para vocês, chamado foco, tá? Então, eu não posso falar que qualquer espelho esférico vai ter um foco. Não. Quem tem foco são só os espelhos que têm até 10 graus de abertura, tá certo? E o foco, ele fica localizado exatamente na metade do caminho entre centro e vértice. Então, o segmento CF e o segmento FV têm o mesmo tamanho, tá? Ou aqui, como eu estou falando, que a distância focal, que é de foco a vértice, ela vale metade do raio do espelho, tá? Então, eu posso falar que a distância focal é 1/4 do diâmetro, tá certo? Ou metade do raio, enfim, tá? Bom, se a minha imagem, se o meu espelho é gaussiano, então eu posso representá-los dessa forma, ó. Tá vendo? Esse aqui é um espelho côncavo, tá bom? Ó, centro, foco e vértice, que a gente acabou de ver. Percebam que eu desenhei aqui um segmento de reta e lá nas beiradinhas só que eu fiz a curvinha. Por quê? Volta lá para a tela anterior. Isso aqui, gente, não está muito parecido com um segmento, tá certo? Porque 10 graus de abertura para uma esfera, a gente consegue notar a curvatura, mas ela é muito sutil. Então, para representar um espelho esférico em condições de Gauss, eu posso traçar um segmento e curvar só nas beiradinhas. Vocês estão vendo essas franjinhas aqui? Isso é para indicar as costas do espelho. Então, a superfície que reflete a luz é essa aqui, ó, a superfície côncava que reflete a luz. Tá? A mesma coisa nós temos aqui para um espelho esférico. Vejam, vértice, foco e centro de curvatura. Porém, essas franjas indicam que a superfície interna não é polida, ela não reflete luz. Quem está refletindo luz é a superfície externa da minha esfera. Então, na superfície externa, nós temos o espelho convexo. Tudo bem? Temos o espelho convexo. E agora eu vou representar para vocês os raios principais em um espelho esférico côncavo, tá? Se eu sei trabalhar com esses 4 raios, a gente consegue, como é que fala? Traçar qualquer imagem depois. A partir deles a gente desenha qualquer imagem. Então aqui, ó, pondo os elementos do espelho, centro, foco e vértice. E vamos começar. Eu tenho aqui um raio de luz paralelo ao eixo principal. Então todo raio de luz que incide no espelho côncavo paralelo ao eixo principal vai refletir passando pelo foco, tá? Então esse cara reflete passando pelo foco. Então guardem aí, o primeiro raio, ou um dos raios principais, é esse aqui. Raio de luz paralelo reflete no foco. Tudo bem? A segunda condição, ou o segundo raio, é esse aqui. Um raio de luz que incide passando pelo foco vai refletir, adivinha? Adivinha?
Adivinha? Princípio de reversibilidade. O que nós tínhamos no outro caso, o raio paralelo passa pelo foco. Então, se eu faço o sentido contrário, é foco paralelo. Então, adivinhou certinho. O raio que incide pelo foco, dada a reversibilidade da luz, será refletido paralelo ao eixo principal. Tá bom? Certo? Raio que incide, vamos lá de novo. Raio que incide pelo foco, reflete paralelo ao eixo principal. E próximo raio, ou terceiro raio principal aí, é esse cara, é o raio que passa pelo centro, né? Todo raio de luz que incide no espelho côncavo, passando pelo centro, vai refletir sobre ele próprio, ou vai refletir na mesma direção. Tá? Notem aí a sutileza das cores e das setinhas, tá? Ficou difícil de desenhar um sobre o outro, mas vamos lá de novo. Ó. Então, o raio que passa pelo centro reflete sobre ele próprio. E o quarto raio principal é esse aqui. Ó. O raio que atinge o vértice reflete simetricamente. Então, se eu for desenhar isso no caderno, na apostila, esses dois ângulos aqui são iguais. De fato, gente, todo ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Isso é regra de reflexão, né? Mas, como eu estou aproximando o meu espelho de um plano, né, e eu estou em algumas condições, visualmente o desenho não parece aqui que o ângulo de incidência e de reflexão são iguais, mas acreditem, eles são. Tá? Se eu medir a partir do centro aqui a reta normal, esses caras ficam iguais. Eu só não evidencio isso, porque é mais fácil dizer passa pelo foco, reflete paralelo. E aqui, nesse caso, é mais fácil mostrar para vocês que eles são simétricos, mas lembrem que todo raio refletido é simétrico ao incidente, tá bom? Então, aqui fechamos os 4 raios principais para um espelho côncavo. Vamos ver esse comportamento, ou como é que ficam esses 4 raios no espelho convexo, tá certo? Eu só vou mudar a minha carinha de lado, porque eu vou encher de informação aqui. Espera aí. Aí, retomando com vocês então, a minha carinha mudou de lado. Raio paralelo. Não foi o primeiro que a gente mostrou ali. Todo raio paralelo reflete no foco. Bom, aqui é impossível ele passar no foco. Por quê? Porque se ele vier para o foco, não é um espelho, pô. A luz tem que refletir aqui. Então, eu vou usar esse foco aqui como um guia, tá vendo? Ele vai ser a direção do meu raio refletido. Então, olha só, todo raio que incide no espelho convexo paralelo ao eixo principal reflete na direção do foco, tá? Então, vamos retomar aqui e fazer um pouquinho mais dinâmico. Desenho meu raio incidente, pego a direção do foco aqui com um prolongamento e tá ali o raio refletido, tá bom? Segunda condição. Todo raio de luz que incide no espelho convexo passando pela direção do foco. De novo, esse raio não tem como chegar no foco, mas ele viaja na direção do foco. Vejam bem, esse raio aqui, ó, viaja na direção do foco. Então, como será a reflexão dele? Boa! Paralela ao eixo principal, tá certo? Paralela ao eixo principal. E esse raio aqui, ó, ele não consegue atingir o centro do espelho, porém ele viaja na direção, tá certo? Então, se ele incide no espelho com direção ao centro, ele será refletido sobre ele mesmo, tá? Será refletido sobre ele próprio. Estão vendo aqui, ó, num tom um pouquinho diferente, um raio um pouquinho mais fino, tá? Depois vocês olham com bastante atenção, isso que vocês conseguem perceber. E por fim, o raio que incide no vértice reflete simetricamente, beleza? Então, está determinado aqui os 4 raios principais, tanto para o espelho côncavo quanto para o espelho convexo. Volta a minha carinha feia aqui para esse lado e vamos lá para a determinação gráfica, tá? Então, quando eu quero determinar uma imagem, quando eu quero, através de um desenho, perceber onde está a minha imagem, eu preciso me preocupar com sua natureza, ou seja, se ela é real ou virtual. Devo saber sua posição, né? E essa posição será relativa aos lugares geométricos do espelho, ou seja, foco, centro, vértice, tá? Vou me preocupar com o tamanho da imagem. Eu quero saber se ela é maior, menor ou igual ao objeto.
e a sua orientação, se ela é direita ou invertida em relação ao objeto. Tudo bem? Então vamos lá. Determinação de imagens em espelhos côncavos, gente. Segue aí, ó. Primeira situação. Eu tenho meu objeto antes do centro de curvatura, tá certo? Meu objeto antes do centro de curvatura. Eu escolhi aqui 2, gente. Eu vou ser meio repetitivo nesses raios por questões de facilidade de desenho, tá? É mais fácil puxar esses raios aqui mesmo no computador. Daria para usar outros? Daria, né? Lembra, eu tenho foco paralelo, paralelo foco, centro sobre ele próprio e vértice, tá? Aqui eu vou trabalhar com 2 deles por questão de facilidade. Preciso desenhar os 4 raios? Não, não. Porque outra coisa importante aí que a gente tem que lembrar. Os objetos e as imagens são sempre formados nos vértices de cone, tá? Se o meu objeto é real, isso aqui é importante, gente, anota. Vocês vão pegando cada frase minha, pausa o vídeo e anota, tá certo? Isso aqui tem que ser anotado. Se eu estou pensando em um objeto, tá certo? Um objeto real, o cone de luz, né? O cone de luz a partir deste objeto sempre é divergente, um objeto real. Agora, se o meu objeto é formado no vértice de um cone de luz convergente, ele é um objeto virtual. Então vamos lá de novo, tá? Para não ter dúvida. Um objeto real está sempre no vértice de um cone divergente. Um objeto virtual está sempre no vértice de um cone convergente, tá? Eu já falo isso para a imagem, tá? Então vamos ilustrar aqui. Ó, estão vendo? Um raio de luz paralelo reflete passando pelo foco. Um raio de luz que passa pelo foco reflete paralelo, tá bom? Então observem, este aqui é o cone do meu objeto. E vejam que ele tem característica de ser cone divergente. Esse objeto é real. Agora, vocês notem que aqui eu tenho um segundo cone, tá certo? Esse cone são dos raios que partiram do sistema óptico. Então, esses cones aqui, esses raios, são os raios que vão formar a minha imagem. Aqui a imagem, tá certo? E essa imagem também é real. Então, aqui vem a segunda parte do que eu estava falando para vocês. Uma imagem formada no vértice de um cone convergente é real, tá certo? De novo, uma imagem formada no vértice de um cone convergente é real. E vocês vão ver numa próxima situação aí uma imagem formada no vértice de um cone divergente é virtual, tá? Então, de novo, para você anotar, imagens em vértices de cone convergente, imagem real. Imagem em vértice de cone divergente é imagem virtual, tá? Então, finalizando esse quadro aqui, que eu já me estendi muito nele, as características dessa imagem. Ela vai apresentar natureza real, porque o cone de luz é convergente para a imagem, tá? Outra coisa que a gente pode imaginar é eu colocar um anteparo onde essa imagem é formada. Se eu ponho um anteparo onde essa imagem é formada, eu vou ter luz projetada nesse anteparo, natureza real. Onde ela está localizada? Entre centro e foco, o seu tamanho é menor que o objeto e a orientação é invertida, tá certo? Aqui vai outra dica para vocês. Observem esse triângulo aqui, ó. Captaram aqui esse triângulo? Vocês estão vendo que o objeto determina a altura do triângulo e a posição dele em relação ao espelho determina a base? Então, olha só aqui, o mesmo triângulo, ó, bases paralelas, ângulos opostos pelo vértice. Então, o que acontece? Esse triângulo é menor. Sim, se ele é menor que o triângulo de cima, quer dizer que a altura dele é menor, então a imagem tem que ser menor e a imagem tem que estar mais próxima do espelho também, tá certo? Por semelhança de triângulos, a gente consegue ver isso. E outra observação que eu quero que vocês fiquem atentos, real invertida. Vamos lá.
Segunda condição para um espelho côncavo, tá? Eu ter o meu objeto exatamente no centro. Raio paralelo vai refletir para o foco e aqui eu vou desenhar um raio que incide passando pelo foco, refletiu paralelo. Olha só que legal, eu tenho uma imagem na mesma posição do meu objeto. Então as características, tem natureza real, formado por cone convergente essa imagem. Sua posição, ela está exatamente no centro. Opa, se ela está exatamente no centro, vejam que esse triângulo e esse são congruentes. Mesma distância, mesma altura. Então, o tamanho das duas é igual. Objeto e imagem têm o mesmo tamanho. E, por fim, invertida. De novo que eu falei para vocês observarem, ó, real, invertida, real, invertida. Terceira condição, o objeto está entre o centro de curvatura e o foco, entre centro de curvatura e foco. Então, traço o raio paralelo, refletindo no foco. Esse raio é baba de desenhar, é sempre uma boa opção. Próximo, no vértice, aí eu fiz as medidas certinho, refletiu simetricamente, tá certo? Então, vendo aqui, ó, o vértice do cone refletido, é aqui que está a minha imagem, tá? Então, esta aqui é a imagem do meu objeto. Características. Ela é formada por um cone convergente, não é? Então, ela é real. Ela é real. Antes do centro, ela foi formada lá para trás. Então, antes do centro. O seu tamanho é maior. Vocês também conseguem ver aqui, ó, esse triângulo tem como altura o objeto. Esse triângulo aqui, ó, esse triângulo aqui, ou esse aqui, enfim, tem como altura a imagem. Então, é um triângulo maior. Lógico que a imagem tem que ser maior também, tá certo? E, por fim, invertida. Olha lá, real, invertida. Bom, quarta condição, o objeto sobre o foco, tá bom? Na quarta condição, temos o objeto sobre o foco. Então, a luz vai incidir paralelo, reflete na direção do foco. Ah, mas o objeto não deixa, já que ele está no foco. Não, gente, isso aqui é só referência de desenho, tá? Só referência de desenho. Próximo raio, no foco, no vértice, reflete simetricamente. Aí a gente tem um dilema agora emocional aqui. Esses dois raios são paralelos. Faz aí um pouquinho de geometria que você vai ver que esses dois raios são paralelos. Se eles são paralelos, eles jamais se encontram, ou eles tendem a se encontrar no infinito, o que não ajuda nada também, porque no infinito eu não sei o que acontece. Então essa é uma imagem de característica imprópria. Não tem nenhuma característica essa imagem aqui, tudo bem? Então, se eu sou um observador que estou olhando para esse espelho, eu vou deixar de captar luz? Não, o espelho está refletindo luz, eu vou captar a luz. Porém, eu não consigo definir nenhuma característica do meu objeto, tá certo? Então, imagine que eu coloco uma vela exatamente no foco, né? A chama de uma vela exatamente no foco de um espelho côncavo. Me posiciono aqui atrás. O que eu vejo? Eu recebo luz da vela, mas eu não percebo que o objeto é uma vela, tá bom? É isso aí. E a última posição possível para o objeto no espelho côncavo é ele estar entre foco e vértice, né? É a única condição, a última condição possível. Já viemos explorando antes do centro, no centro, entre centro e foco, no foco e agora entre foco e vértice. Então, raio paralelo reflete na direção do foco, raio que atinge o vértice reflete simetricamente. Aí agora vocês observem que esses dois raios também não se encontram, porém eles têm um comportamento divergente. Então, os raios refletidos jamais vão se cruzar. Porém, se eu prolongar aqui o eixo principal, prolongo o primeiro raio que eu desenhei aqui refletido, o segundo raio que eu desenhei refletido, eu vejo que lá no prolongamento existe o vértice do meu cone, tá certo? E aqui está a minha imagem. E aí a gente vai lembrar de outra coisa que eu falei para vocês. Opa! Peraí, isso, tá certo. Vocês vão lembrar de outra coisa que eu falei para vocês. Lá quando eu pedi para anotar. Então, olha ali no que você anotou.
esse cara aqui, ó. Esse cara aqui, ele está no vértice de um cone, não está? Mas ele está no vértice de um cone de luz divergente. Então, as características dessa imagem, ela tem natureza virtual, tá certo? Isso aqui é uma imagem virtual, formada depois do vértice. O seu tamanho é maior. E ela é direita. A outra coisa interessante, todas as vezes que eu li aqui real, aqui eu li invertida. Nessa eu estou lendo virtual e aqui eu leio direita, tá certo? Então, imagens reais são invertidas. Imagens virtuais são direitas. Aqui sempre considerando um objeto real, tá? Feito isso, olha que legal. E agora a última condição, já para finalizarmos a aula, é a imagem formada em um espelho convexo. Tá? Então, imagem em espelho esférico côncavo. Opa, aqui está escrito errado, vamos arrumar isso já. Eu não vou arrumar já não, gente, eu arrumo no slide que eu mandar para vocês. Porque se eu for mexer aqui, eu vou fazer besteira e vou perder tudo que eu já gravei. Já está no finzinho da aula, não vou correr esse risco não. Então, aqui ó, é espelho convexo, joia? Depois no PowerPoint que eu mandar para vocês vai certinho isso daqui. Bom, deixa eu pegar aqui o meu ponteirinho laser. Então aqui, ó, vejam qualquer posição do objeto. Lá atrás eu fui colocando posição 1, posição 2, posição 3, 4, 5. E agora aqui não, só uma. Por que só uma? Quantos elementos do espelho existem nesta região? Nenhum. Então meu objeto sempre está antes do vértice. E se ele está sempre antes do vértice, a minha característica de imagem sempre será uma só, tá? Lógico que ela vai mudar a proporção de tamanho, a proporção de distância, mas as características serão sempre as mesmas. Tá bom? Então eu vou traçar aqui para vocês um raio paralelo. Lembra que ele não pode desviar no foco, mas ele vai tomar a direção do foco e vai lá para cima, tá? Então o raio incide o espelho, pum, vai lá para cima. No vértice, incidiu, foi lá para baixo, tá? O que acontece então? Esses dois raios aqui refletidos não se encontram, pois eles formam um cone divergente, tá certo? Cone divergente tem imagem? Tem no vértice, sempre, gente, no vértice, tá? Tem que encontrar o vértice do cone. Mas aí onde está o vértice? Prolonga esse cara aqui, o outro já está prolongado por construção, então você tem o prolongamento dos dois raios de luz. Aqui está o vértice do cone divergente. Opa, imagem em vértice de cone divergente tem que ser virtual, tá certo? Então aqui, ó, no vértice do meu cone divergente eu formo a minha imagem e ela é virtual. Olhando aqui no desenho, sabemos que ela está localizada entre foco e vértice. Ela é menor e direita. Lembra? Virtual, direita. Se aqui eu tivesse lido real, aqui eu teria lido invertida, tá? Mas nesse caso temos uma imagem direita, o que indica que ela é virtual, tá certo? Gente, então encerra aqui a aula. Vocês têm os exercícios para fazer agora, façam esses exercícios e qualquer dúvida vocês acessem o Hangouts, tá certo? Vou mandar o link para vocês já devem estar com ele inclusive, e aí vocês tiram dúvida comigo pessoalmente sobre os exercícios. Maravilha? Gente, aquele abraço para vocês, bons estudos e até o próximo vídeo. Faz um joinha aí se assistiu o vídeo até aqui, pô, dá o like e já clica lá no sininho se você não clicou ainda. Se você não clicou, merece um peteleco para lembrar que tem que clicar e eu postei o vídeo, você já consegue assistir e não fica desesperado. Falou? Um abraço, até a próxima.